Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de frações equivalentes, simplificação de frações e frações irredutíveis. Então, vamos começar pelo seguinte. Vamos começar com frações equivalentes. Então, vamos à definição. Duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes. Então, aqui temos exemplos. Observe esse primeiro exemplo. Vamos comparar essas duas frações aqui. 1/2 e 4/8. São frações equivalentes. Por que elas são frações equivalentes? Porque elas representam a mesma porção da unidade. Observe que 1 dividido por 2 é exatamente 0,5 ou 0,50. E 4/8 aqui também é quem? É 0,5. Ou seja, 1/2 é 0,5 e 4/8 também é 0,5. Ou seja, as frações 1/2 e 4/8 são frações equivalentes. Ok? Segundo exemplo que temos aqui, 1/4, 2/8 e 3/12 são frações equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma porção da unidade. Ou seja, 1 dividido por 4 é exatamente 0,25. Que também, 2/8 aqui, também é quem? 0,25. E 3/12 também representa 0,25. Ou seja, as três representam aqui a mesma, certo, porção da unidade. Ou seja, as três são frações equivalentes. Já 3/6 e 4/10 não são frações equivalentes, pois elas não representam a mesma porção da unidade. Por quê? 3 aqui dividido por 6 é quem? É 0,5 ou 0,50. E 4/10 aqui, ou seja, 4 dividido por 10, é exatamente 0,4 ou 0,40. Note que elas representam valores diferentes. A primeira 0,5, a segunda 0,4. Ou seja, 3/6 e 4/10 não são frações equivalentes, certo? Então, prosseguindo aqui, temos uma propriedade muito importante que diz o seguinte. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos sempre o quê? Uma fração equivalente à fração dada. Observe o seguinte, olha os exemplos que temos aqui. 2/5 é igual a 4/10. Por quê? Observe que se multiplicarmos aqui o numerador por 2 e o denominador por 2, observe que 2 vezes 2 dá exatamente quem? 4. E 5 vezes 2 dá exatamente 10. Ou seja, essa fração aqui, 2/5, é equivalente a 4/10, certo? Por quê? Porque 2/5 aqui representa 0,4 e 4/10 aqui também representa 0,4. Ou seja, obtemos uma fração aqui equivalente, certo? A primeira, multiplicando numerador e denominador por um mesmo número. No caso da gente aqui, por 2. Observe que o mesmo fato ocorre em quem? Em 4/6 aqui e 12/18. Observe que se multiplicarmos aqui o numerador e o denominador aqui por 3, certo? 4 vezes 3 é 12 e 6 vezes 3 é 18. Ou seja, 4/6 aqui é equivalente a quem? A 12/18, certo? Por fim, temos aqui 2/4 aqui, certo? E 1/2. Observe que aqui os dois primeiros fizemos multiplicando, só que também podemos fazer dividindo. Então aqui eu tenho que 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, 2 dividido por 4 representa exatamente 0,5. E 1 dividido por 2 também representa 0,5. Ou seja, essas duas frações aqui, 2/4 aqui e 1/2, são frações equivalentes também. Então, partiremos agora para a simplificação de frações. Então, o que significa simplificar frações? Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada
escrita com termos menores. Quem são os termos de uma fração? São o numerador e o denominador. Então, o objetivo da gente é esse. É simplificar, certo? De que forma? Reduzindo os termos, ou seja, reduzindo o valor do numerador e do denominador. Observe os exemplos que temos. 3/6 aqui e 1/2. 3/6 aqui, nesse processo de simplificação, vamos usar sempre quem? A divisão. Observe que 3 aqui, dá para dividir por 3 e 6 também dá para dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 é quem? É 1. E 6 dividido por 3 é exatamente 2. Ou seja, obtivemos aqui uma fração com numerador e denominador menores. Aqui o numerador era 3 e o denominador era 6. Aqui agora temos o numerador 1 e o denominador 2. Observe, a mesma coisa foi feita aqui. 4/12. 4/12. Os dois termos aqui, que são 4 e 12, são números pares. Então dá para dividir por 2. Então aqui, dividindo numerador e denominador por 2, 4 dividido por 2 é 2. E 12 dividido por 2 é quem? É 6. Tem como ainda simplificar? Tem, porque os dois continuam pares, então dá para dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 e 6 dividido por 2. 2 dividido por 2 é quem? É 1. E 6 dividido por 2 é exatamente quem? É exatamente 3. Ou seja, aqui não tem mais como simplificar nenhuma das duas. Ok? Então, vamos pensar o seguinte também. Dividimos aqui, nesses exemplos aqui, dividimos sucessivamente o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo divisor comum. Certo? Até obtermos o que? A fração com os menores termos possíveis. Aqui, nesse segundo caso, deu para dividir por 2. Aqui não deu para dividir por 2, por quê? Porque o numerador aqui é um número ímpar, era 3. Então, 3 aqui só dá para dividir por quem? Por 3, certo? Em contrapartida, o 6 também dá para dividir por 3. Então, dividimos os dois por 3, certo? Então, essa fração que encontramos aqui, esse 1/2 aqui e esse 1/3, é o que vamos chamar de forma simplificada, certo? Ou forma irredutível da fração dada. Ou seja, é uma fração que não tem mais como simplificar ela. Professor, mas eu vou dividir aqui, posso dividir numerador e denominador por 1. Mas aí você vai obter a mesma fração, certo? Que é 1/2 e aqui a mesma fração, que é 1/3. Então, essa aqui é a forma, certo? Simplificada, ou forma irredutível. Então, para finalizarmos, temos aqui alguns exemplos que vamos fazer junto com vocês. Então, vamos pensar o seguinte aqui. 6 aqui dividido por 10, ou 6/10, tem como simplificar. Numerador e denominador são números pares, então tem como dividir por 2. Então, 6 aqui dividido por 2 dá exatamente 3. E 10 dividido por 2 dá exatamente 5. Ou seja, chegamos aqui em 3/5. Esse 3/5 aqui é a fração que? Irredutível. Ou seja, não tem mais como simplificá-la, certo? Então, vamos pensar o seguinte agora. Segundo exemplo que temos. 15/45. Não dá para dividir por 2, porque são ímpares. Mas tem como dividir os dois por 3. Então, vamos dividir numerador e denominador por 3. Então, 15 dividido por 3 dá exatamente 5. E 45 dividido por 3 dá exatamente 15. Agora, observe que temos 5/15. Tem como dividir numerador e denominador por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. E 15 dividido por 5 é exatamente 3. Ou seja, chegamos em 1/3. Esse 1/3 aqui é a fração irredutível, ou seja, não tem mais como simplificá-la, certo? Vamos para o próximo. 12 aqui dividido por 20, certo? Ou 12/20, os dois são pares, tanto numerador quanto denominador. Então tem como dividir os dois por 2. Então, 20 aqui, no caso, primeiro 12 dividido por 2 dá exatamente 6. E 20 dividido por 2 dá exatamente 10. Observe que os dois são pares, tanto numerador quanto denominador. Então tem como dividir de novo por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3. E 10 dividido por 2 é exatamente 5. Ou seja, encontramos 3/5. 3/5 aqui também é a fração irredutível, ou seja, é uma fração que não tem mais como simplificá-la, certo? Por fim, temos o nosso último exemplo da aula. 20 dividido por 40, ou 20/40. Os dois são pares, tem como dividir por 2, tanto numerador quanto denominador.
Então, 20 dividido por 2 dá exatamente 10. E 40 dividido por 2 dá exatamente 20. Observe que os dois são pares, então dá para dividir de novo por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5. E 20 dividido por 2 dá exatamente 10. Observe que numerador e denominador dá para dividir por 5. Então, 5 aqui dividido por 5 dá exatamente 1. E 10 dividido por 5 dá exatamente 2. Ou seja, encontramos quem? 1 meio, certo? E esse 1 meio aqui é a fração irredutível, ou seja, não tem mais como simplificar ela, certo? E assim terminamos nossa aula.